Hello, primeira série. How is it going, guys? I hope you're fine. I'm fine, thank you. E aí, pessoal da primeira série, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui então na 7ª semana de aulas remotas da Escola Educar e vamos dar continuidade aí ao nosso aprendizado da língua inglesa, ok? Hoje a gente vai fazer uma revisão lá do capítulo 4, um pouquinho do finalzinho do 3, mas pegando aí as partes mais importantes. Eu já tinha feito isso com as outras disciplinas, mas como vocês têm somente uma apostila para as duas etapas, né, a primeira e a segunda, eu estava esperando a gente terminar a quarta aí, o quarto capítulo, na verdade, para a gente poder retomar essa revisão antes da prova objetiva de vocês, tá? Então, semana que vem a gente vai fazer uma diagnóstica, tá? Para final de capítulo, tá bem? Vamos ver então os pronomes. Na sequência a gente vai ver passado simples e contínuo e logo depois o uso do used to, be used to e get used to, tá bem? Vamos ver direitinho como que eles funcionam. Então aí os pronomes, agora a gente vai falar de todos os pronomes, tá? De uma forma mais sucinta, relembrando aí o uso de cada um, como que funciona, para que serve e algumas nomenclaturas. Então vamos ver o primeiro. Os pronomes substituem elementos da frase, eles evitam repetições, né? O sujeito, o objeto, o determinante ou adjetivo, o possessivo, o reflexivo, ou os enfáticos, os relativos, os interrogativos e os demonstrativos. Então, são vários tipos de pronomes aí, várias nomenclaturas que a gente pode usar, né? Vamos ver aí, não vai ficar confuso não, porque eu vou separar todos numa tabelinha, vocês vão ver que vai ficar bem fácil de identificar, tá? E também a gente vai explicando como que usa cada um deles. Então, vamos ver, os primeiros são os sujeitos, né? Pronomes sujeitos, que é igualzinho em português, né? Eu, você, ele, ela. Então vamos lá, são eles: I, you, he, she, it, we, they. O you eu não vou repetir porque ele serve para o singular e para o plural, tá bom? Depois nós temos os object pronouns, que substituem o nome das coisas e das pessoas. Então a posição dele na frase é depois de o verbo, tá? Então eu tenho um verbo e aí eu tenho um objeto, ok? Então, eu preciso desse objeto depois do verbo. Se ele for um pronome, ele vai ser chamado pronome objeto. Então, ele vai vir nessas formas aqui, ó. Me, you, him, her, it, us and them. Tá bom? Qual que é a diferença do sujeito, do pronome sujeito para o pronome objeto, então? Eles são bem parecidos, né? Então, qual que vai ser? Ó, o you aqui no caso é igualzinho, ó. Tá vendo? Aí, como é que você vai saber? Então, um vem antes do verbo, o outro vem depois do verbo, tá? E outra coisa, vamos ver que vocês vão ver que não dá para colocar de outro jeito não, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão observar é a posição dele na frase. Então, eu tenho lá, I love you, we love it, they love you, ok? Então, olha só, aqui ele tá igual, né? Porque é you. Aqui, ele também vai estar igual. Ó, it, aqui tem o it, também faltou o it aqui, gente, mas tem, tá? Vou colocar. Quando a gente transformar para PDF, eu vou colocar. Então, tem aqui, ó. Eu não posso falar a seguinte frase, ó. Você me ama com o pronome I no final. You love I. Não existe essa frase, tá? Não tem essa frase no inglês. Então, esse I, esse me, tem que ser o me do inglês. You love me, tá bom? Você me ama. Só que esse me vai vir lá no finalzinho da frase no inglês. A mesma coisa acontece com he loves she. Eu não posso pôr esse she no final. Então, he loves her, tá bom? She loves him. Ele a ama, ela o ama. It loves us. Ele nos ama. Esse it aí pode ser um gatinho, um cachorrinho, tá? Um bichinho de estimação. Depois, eu tenho com o nome, ó. Luana takes the bus. I take it, eu pego ele, né? A Luana pega o ônibus, eu pego ele. Esse it é o ônibus, né? Ou she takes it. Então, she takes it, ela pega ele. Ele é quem? O ônibus, tá? Mario bakes cakes. He bakes them. Esse them são os bolos, os cakes,
tá bom? Então, a diferença básica aqui entre o sujeito e o objeto, pronome sujeito e pronome objeto, é a localização dele na frase. Um vem antes, o outro vem depois, ok? Dando sequência aí aos pronomes, eu vou ter então o adjetivo possessivo, tá? Ele não é um pronome exatamente, mas ele é muito parecido na forma e indica de quem é a posse, ou o dono de algo, tá bom? Por que ele é considerado adjetivo? Porque ele vem antes de um substantivo, então ele é seguido por um substantivo, tá? Ele nunca fica sozinho na frase. Os exemplos de uso são my, your, his, her, its, our, your and their. Your aqui, de novo repetindo, igual para plural e singular. E aí eu tenho alguns exemplos. Did you find my shoes? Ó, my shoes. Então, did you find? Se eu perguntar, você encontrou os meus ou as minhas? My. My what? Meu o quê? Minha o quê? Meus o quê? Minhas o quê? Eu preciso colocar um substantivo na sequência. Eu preciso colocar algo que tenha um nome na sequência, tá bom? Aí no caso são os sapatos, né? The cat broke its leg. Esse its aqui, ó, é esse aqui, ó, considerado também um adjetivo. Então, o gato quebrou its. Its é seu, sua, dele, do gato, né? O que? No caso, perna. This is our school. This is our school. Então, this is our school. Essa é nossa. Nossa o quê? Nosso o quê? No caso, escola. Então, eu preciso de um substantivo depois. Their parents live in São José. Os pais dela moram onde? Em São José, ok? Preciso disso aí. Depois, indica um objeto possuído. Eu tenho lá possessive pronoun, tá? Que vai indicar então o objeto possuído. Aí, nesse caso aí, a gente não vai ter o its, tá? Então, ele pode vir também depois de uma preposição of, indicando a relação de posse entre os elementos. Então, vamos ver. Julia is a friend of mine. Ó, a pronúncia desse of aí vai ser of com V, tá? Julia is a friend of mine. Julia is my friend. Então, é a mesma coisa se eu disser que a Julia é minha amiga, como Julia is my friend, ou Julia is a friend of mine, tá bom? É exatamente a mesma coisa, só indicando aí então que tem uma preposição que ela pode aparecer, tá? Os exemplos deles são mine, yours, his, hers, ours, yours and theirs. É diferente desse aqui, gente, ó. Olha só, aqui eu tenho my, aí eu preciso pôr um substantivo. Aqui eu tenho mine, é diferente. O yours aqui ganhou um S, tá? Aqui também ganhou um S no theirs, ok? O our também ganhou um S, o her ganhou um S e o his está exatamente igual. Nossa, professora, como que eu vou saber que eu estou usando um e que eu estou usando o outro? Vocês vão ver que no sentido da frase, no contexto, a gente consegue exatamente saber qual é um e qual é outro. Se aparecer esse daqui e ele tiver um substantivo depois e for necessário que tenha esse substantivo depois, ele vai ser classificado como adjetivo possessivo. Se não, ele vai ser classificado como um pronome possessivo, tá? Então, olha aqui, ó. This is my cake. Exatamente isso que eu estou explicando, só que eu estou usando my, tá? Este é o meu bolo. Meu o quê? Meu bolo. Aí se eu falar assim, this cake is mine. Esse bolo é meu. Eu não preciso pôr mais nada depois, tá? Então, se eu pegar o his aqui e colocar no lugar do my, vai ficar assim, this cake is his. Esse bolo é dele. Eu não preciso colocar mais nada. Agora, se eu escrever assim, this is his, então esse é o dele. Dele o quê? Eu preciso colocar alguma coisa depois. This is his cake, tá bom? Então, este é o bolo dele. Então, aí, nesse caso, faz diferença, tá? Então, a diferença entre o adjetivo possessivo e o pronome possessivo, eu já disse para vocês, né? São determinantes que especificam coisas e pronomes e eliminam a repetição, tá? Então, precisa ter sido mencionado antes, para que eu possa substituí-lo depois.
E aí eu tenho mais alguns exemplos aí que estão bem facinhos de vocês entenderem, tá? Agora os pronomes reflexivos e os enfáticos. Ó, esse enfático a gente nem conta muito eles não, tá? Mas eu quero que vocês vejam qual é a diferença. Porque se eu, por exemplo, se eu falar assim, ó, se eu pegar essa frase aqui, ó, Mário shaves Mário. O Mário barbeia o Mário. Olha só, eu posso estar numa barbearia, a barbearia é do Mário e o Mário entrou, um outro Mário entrou na barbearia para ser barbeado pelo dono da barbearia, que também se chama Mário, né? Então eu posso dizer essa frase sem problema nenhum. Mário shaves Mário, tá? Agora, se eu disser ele barbeia ele, olha só que interessante. Eu vou usar um pronome sujeito e depois um pronome o que? Objeto. Então olha lá, he shaves him, ó. Ele barbeia ele o barbeia, tá? Agora, se eu usar um enfático, por exemplo, aliás, eu estou enfatizando que esses dois aqui, né? O Mário está barbeando especificamente o Mário, outra pessoa. Agora, se eu usar um reflexivo, eu vou mudar o sentido da frase. Eu vou falar que o Mário está se barbeando. Então, ele vai ficar assim, ó. He shaves himself, tá? Ele se barbeia a ele mesmo. Então, ele mesmo faz o ato de barbear ele mesmo, tá? Então, a mesma coisa tem aqui. Laura made a cake. A Laura fez um bolo. She made a cake by herself. Ou herself. Eu posso tirar esse by aí às vezes, tá? Então, ela fez um bolo sozinha. Ou seja, ela mesma fez o bolo. Não precisou da ajuda de ninguém, tá bom? Então, essa é a diferença entre o reflexivo e o enfático. O enfático a gente quase nem ensina, porque a gente não tem esse hábito de ensinar dessa forma, mas é preciso que vocês saibam a diferença, tá? Então, voltando aí no reflexivo, o pronome reflexivo é aquele em que a pessoa que executa é a mesma que recebe a ação, tá bom? Então, ele não pode ser eliminado da frase, tá? A posição dele é sempre depois da frase, sempre no finalzinho lá, ó, herself. Tá? Beleza? Ah, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos a tabelinha, uma tabelinha que ficou que eu fiz aí para vocês para ficar mais fácil para vocês visualizarem todos os tipos de pronomes, tá? Então, se não tiver aí na apostila de vocês, eu não me lembro, não tô com ela aqui agora. Se não tiver com vocês aqui, aí na apostila, vocês podem imprimir essa página aí e colar no caderno, tá? Para vocês terem sempre à mão aí essa tabelinha que vai ajudar vocês a saber a classificação dos pronomes e como que eles são usados, tá bom? Então, vamos aí. Na sequência, nós temos aí agora o passado simples e o passado contínuo dos verbos. E a gente vai ver como que a gente usa eles. Vamos relembrar, na verdade, né? Porque vocês já viram isso aí. Então, vamos lá. O passado simples é usado para ações terminadas no passado. Na afirmativa, nós temos o sujeito, o verbo da segunda coluninha de verbos lá, que está escrito simple past ou past simple, é a mesma coisa, tá? E aí, nós vamos ter um exemplo aí na afirmativa. Eu vou usar o verbo com ed, ou então com d, ou então com ied. Vai depender do verbo, tá? Isso para verbos regulares. E os irregulares que vão mudar completamente de escrita e também de pronúncia, né? Então, vamos ver lá. For example, Leonardo painted Mona Lisa. Leonardo da Vinci, of course. Então, painted, né? Então, ele passou para o passado aqui, ó. Tá vendo? Ganhou um ed, tá? Na negativa, nós vamos usar o auxiliar did, tá? E vamos negá-lo. Então, vai ficar assim, ó, sujeito, mais o did, mais o not, que eu posso contrair, ficando didn't, mais o verbo, a listinha da primeira coluna. They did not go to the school, ou they didn't go to the school. Eles não foram para a escola. He did not take the bus to the school. Então, eles não foram. He didn't take a bus to school. Né? Então, eles não foram, não pegaram o ônibus para ir para a escola, tá? A interrogativa, eu vou trocar de lugar. Eu vou passar o did para frente
e colocar o sujeito na sequência e depois o verbo também da primeira coluna de verbos, tá? Então vai ficar: Did they go to the museum? Eles foram ao museu. Did he take a bus to the school? Ele pegou um ônibus para a escola, tá? Se aparecer uma WH question, eu vou fazer uma interrogativa com WH, né? Que é question ou word, né? Já falei com vocês. Aqui eu estou usando how como exemplo, não começa com W, mas é considerado uma WH question. E aí eu vou colocar ela antes do did, então. Vou pegar a mesma estrutura da interrogativa e apenas adicionar a WH question no início da sentença, tá bom? O resto é tudo igual. Então vai ficar assim: How did you go? Como você foi? How did she go to the school? Então, como que ela foi para a escola, né? Aí eu tenho aqui alguns exemplos de WH question: who, what, where, when ou why, tá? Nesse tempo verbal é comum usarmos as expressões de tempo: yesterday, for, last, in 2013. Aí também essa data aqui é só exemplo, tá, gente? Ago, this morning, coisas assim, tá bom? Agora vamos falar do passado contínuo, que ele é usado para falar de ações que estavam acontecendo no passado durante um período de tempo, tá bom? Então são passados que terminaram, tá? Não é igual o present perfect, que a gente já falou e que a gente vai retomar ele daqui para frente um pouquinho, que é um passado que estava acontecendo, mas que eu não disse quando. Esse normalmente eu digo quando. Então a afirmativa dele é sujeito, e aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o verbo to be no passado. Gente, vamos lembrar, não existe forma contínua no inglês que não tenha verbo to be, seja ela no presente, no passado ou no futuro. Eu preciso do verbo to be para fazer todos os tempos contínuos, tá? Então, past continuous, ele é passado, eu vou usar o quê? O passado do to be. Ele que vai determinar se esse contínuo é passado, tá? Então, é passado do to be mais ing. Então, eu tenho sujeito, passado do to be, que eu tenho duas formas, o was e o were, mais o verbo com ing. Vamos ver o exemplo. I was shopping in Central Mall 2 days ago. Então, eu estava fazendo compras, comprando no shopping central 2 dias atrás, tá? Na negativa, eu vou negar o verbo to be, tá? Então, vai ficar assim, ó. They were not reading a newspaper. Então, ó, they were not ou they weren't, eles não estavam lendo um jornal. Was not ou wasn't, were not ou weren't, tanto faz, tá? Essa forma contraída, ela é muito mais usada na fala, tá bom? Ninguém fala were not, muito difícil. Interrogativa, nós vamos transformar, né, mudar, deslocar, né, o verbo para o início da sentença. Então, a gente vai transformar a sentença deslocando o verbo, tá? Pega o verbo to be e põe ele na frente na frase. Então, vai ficar: Were you reading a newspaper? Você estava lendo um jornal, tá? Na interrogativa com WH question, do mesmo jeito que eu tenho aqui em cima, eu tenho embaixo, eu só vou acrescentar a WH question no início da sentença da interrogativa e vai ficar do mesmo jeito. Aí aqui tem what were you reading? O que você estava lendo, tá bom? E aqui os exemplos de algumas WH questions. Neste tempo verbal também é comum usarmos as expressões de tempo: yesterday, for, last, and so on. Ok, guys? Agora vamos ver o uso do used to. O que acontece com o used to? No português a gente fala assim: quando eu era pequena, eu costumava brincar na rua. When I was a child, I used to play on the street, tá? Então, eu vou usar o used to para falar de coisas que eu tinha costume de fazer, hábitos que eu tinha costume de fazer repetidamente no passado, mas que eu não faço mais no presente, tá? É isso que está escrito aqui, ó. We use this expression to talk about the habits or repeated actions in the past which we don't do in the present and use it for something that was true but no longer is. Então, era verdade, mas agora não é mais, tá? Então, the infinitive form of verb
is the base form of a verb. Então, I used to play. Eu vou usar o verbo no infinitivo depois do to, tá? Exemplo. I used to have long hair. Então, eu costumava ter cabelos longos. Now I have short hair. Agora eu tenho cabelos curtos. They used to live in India. Eles costumavam viver na Índia. Now they don't live in India anymore. Agora eles não vivem mais, tá? Depois eu tenho o be used to. O be used to nós vamos usar para falar de coisas que nós sentimos que é comum para nós, que nós estamos acostumados. O used to, nós estávamos acostumados, tá? Então, a gente estava acostumado, agora nós estamos acostumados, tá? E ele vai vir seguido de um gerúndio, tá? Pode parecer estranho, mas é assim mesmo que funciona, tá? Então, vamos ver o exemplo aí, ó. I am used to getting up early. Então, eu estou acostumado a acordar cedo. Eu vou ler esse getting aqui, ó. Sorry, guys. Como presente, tá? Eu estou acostumado a acordar cedo. Depois eu tenho get used to, com a estrutura de sujeito, mais get, mais used to, também com gerúndio, tá? E aí eu posso, dependendo da situação, eu vou lê-lo como gerúndio mesmo, vai depender. Só que aí o get é que vai entrar no gerúndio. Olha que interessante, ó. No caso do be used to aqui, a gente vai usar com a expressão para falar de coisas que nós estamos começando a nos acostumar, tá? No get used, desculpa. Nós vamos usar para expressões que nós estamos começando a nos acostumar, ou seja, coisas que às vezes nos causam uma sensação de desconforto, tá bom? Então, por exemplo, eu gosto muito de falar que eu gosto muito de usar o get used com need. Por exemplo, I need to get used to wake up early, to waking up early, por exemplo. Então, eu preciso me acostumar a acordar cedo, tá? Tô dando só um exemplo, tá, gente? Não é verdade não, porque eu acordo muito cedo. Então, vamos ver um exemplo aí do get used to. I'm getting used to driving on the right. Então, eu estou me acostumando a dirigir do lado direito, tá? Por quê? Porque não é normal para mim, tá? Driving on the right is becoming normal for me. Tá começando a ficar normal para mim. Então, vamos supor que eu sou uma pessoa britânica, né? Nacionalidade britânica, e tô acostumada a dirigir do lado esquerdo. E aí, o lado direito tá ficando normal para mim. Então, I'm getting used to driving on the right. Ou então, outro, ó. Lola can't get used to living in UK. A Lola não consegue, ó, can't, ela não consegue se acostumar a viver na Inglaterra, né? Então, ó, she can't get accustomed. Então, ela não consegue ficar acostumada com isso, tá? É um problema para ela. Então, eu gosto de relacionar o get used com problema, tá? Uma coisa que te causa um certo desconforto, beleza? Bom, dando sequência, agora nós temos as atividades que eu preparei para vocês. São 3 vídeos e 3 atividades na sequência. Por quê? Porque a gente está fazendo revisão. Então, a gente vai trabalhar com essas extras aí, tá? Vocês vão assistir ao vídeo ao lado e fazer as atividades na sequência. Não deixem de ler também o roteiro de estudos para realizar as outras atividades pedidas presentes na apostila, tá? E se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail da turma ou tirar as dúvidas nas lives, tá? Esse aqui é um desenho animado, na verdade um trecho, né? Que é a Batalha das Bandas, é muito legal. E aí vocês vão assistir ao vídeo e depois fazer atividade na sequência relacionada. Tem que assistir, tá, gente? Porque tem coisas aí que estão relacionadas mesmo diretamente ao vídeo, tá? Depois temos aí uma animação
que eu gosto muito de trabalhar com vídeo de animação, porque eles têm sempre uma lição de moral, tem sempre uma mensagem positiva no final, que faz a gente refletir. Então vocês vão assistir esse também e depois fazer a atividade na sequência, tá? E por último tem uma música que é da Lauryn Hill, que peguei o gancho desse problema do racismo que está acontecendo aí nos Estados Unidos, com mais efervescência esses últimos dias aí, e eu peguei a letra da música para a gente poder trabalhar aí o uso do used to, tá bom? Então vocês vão fazer também da mesma forma, tem que ouvir a música para poder entender, né? E depois responder as perguntas aí, tá? São perguntas abertas, tá bom? E aí eu deixei um recadinho para vocês, como eu deixo sempre. Marque a sua presença nesta aula acessando o formulário que está na descrição do vídeo e se quiser deixe um comentário abaixo com dúvidas, ok? Dream, wish and do it. Sonhe, deseje e faça. See ya, guys!